Olá, bem-vindos a mais um final do dia de quinta-feira. Hoje vou falar sobre a prorrogação das moratórias nos contratos de arrendamento. A 30 de dezembro de 2020 saiu mais uma prorrogação da suspensão do pagamento das rendas e da suspensão dos despejos nos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais. Isto coloca, entre outras coisas, alguns problemas relacionados com a posição do senhorio. Não esquecendo, obviamente, também a posição do arrendatário. Repare-se que prorrogar o pagamento das rendas não significa perdoar. As rendas terão que ser pagas no final das moratórias, valor que acrescerá à renda normal. Por outro lado, em relação à posição do senhorio, esta posição fica bastante fragilizada. Se o arrendatário vier a ser declarado insolvente, o que é uma hipótese que não é de descartar, o senhorio poderá nunca vir a receber as rendas que deixaram de ser pagas. Os pequenos aforradores ficarão totalmente desprotegidos, sobretudo se contarem com essas rendas para complementar os seus rendimentos, ou as suas reformas, ou as suas pensões. E há que não esquecer também que os senhorios continuam a suportar durante todo este tempo os impostos, os IMIs, os encargos de condomínio, as despesas com a manutenção e conservação dos imóveis, o que os coloca de facto perante uma situação de, não recebendo as rendas, não terem capacidade para suportar essas despesas inerentes à propriedade dos imóveis. Dir-me-ão, os arrendatários que se viram sem rendimentos terão que ter alguma proteção, pois com certeza estamos todos de acordo quanto a isso, mas não somente à custa do senhorio. O risco tem que ser partilhado, mas partilhado também com o Estado, que foi quem determinou o encerramento do país. Havia que ter pensado, por exemplo, numa solução equilibrada, fomentando-se o acordo entre senhorio e arrendatário, com o incentivo de um benefício fiscal, de uma isenção do IMI ou de um crédito de imposto. De facto, o arrendamento é sempre o bombo da festa quando a esquerda governa. Os investidores não têm a mínima confiança no sistema assim estabelecido e que está constantemente a mudar. Em 2006, houve uma grande reforma no regime do arrendamento, que depois foi aprofundada em 2012, na sequência das medidas impostas pela Troika. Sendo certo que, desde 2015, desde que o governo de António Costa entrou em funções, o arrendamento foi alterado 4 vezes. Pelas minhas contas, 4 vezes, salvaguardando também as alterações à lei na sequência de declarações de retificação. Resultado, temos novamente uma lei muito penalizadora para os senhorios, que a par das dificuldades com que se deparam nos tribunais para despejar os incumpridores, têm que lidar constantemente com as alterações da legislação. Acham que é desta forma que se estimula a baixa de rendas e a existência de mais habitação para arrendar no mercado? Em Portugal, os imóveis arrendados representam 14% do parque imobiliário. Na Europa, representam 40%. A melhor forma de assegurar habitação para arrendar a preços competitivos é agilizar as leis do arrendamento e não criar dificuldades acrescidas aos senhorios. Se os obstáculos forem maiores, obviamente o preço das rendas sobe, porque o risco é maior. Com mais esta prorrogação, agora aprovada, está aberta a porta para a banalização de não pagar aquilo que era um regime excepcional, temporário, por um período curto, está a tornar-se permanente. Não tarda nada, já lá vai um ano. E o Estado, lembre-se, tem inúmeros imóveis devolutos sem utilização que poderia utilizar, por exemplo, para a habitação a custos reduzidos das pessoas que se viram em dificuldades financeiras na sequência desta pandemia. Até quando é que vamos continuar a empurrar com a barriga para a frente? Como dizia Mises, o problema do socialismo não é a sua ineficiência, mas a sua impossibilidade.
Não se esqueça, ainda vamos a tempo de o combater.